Olá, meus caros irmãos, com muita alegria voltamos para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a Quaresma. Neste vídeo, queremos falar sobre uma das grandes práticas quaresmais, que é o jejum. A Igreja nos pede que façamos jejum, mas quando, como, por que razão? É isso que nós vamos refletir um pouco. Primeiramente, se nós formos nos perguntar que benefícios nos traz o jejum, na própria oração da quarta-feira de cinzas, nós já encontramos a primeira resposta, a oração do dia da liturgia. Veja o que diz a oração do dia da liturgia da quarta-feira de cinzas. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. O jejum nos fortalece contra as tentações. O jejum nos fortalece no combate contra o maligno. O segundo ponto, entendermos que o jejum, ele nos abre para as coisas espirituais, para as alegrias espirituais. Eu vou ler aqui um pequeno trecho de Santo Agostinho para nós compreendermos melhor. Santo Agostinho diz o seguinte: procurai preencher com deleites espirituais o vazio dos desejos da carne, leituras, orações, salmos, bons pensamentos, prática frequente de boas obras, esperança no mundo futuro e um coração inflamado no amor de Deus. Então veja, se nós renunciamos a um desejo da carne, nós preenchemos com aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, mais tempo para a oração, para a palavra de Deus, para a adoração, para beber da liturgia. Assim, nós trocamos o espaço deixado por um desejo da carne, nós preenchemos por um deleite, por uma alegria espiritual. Depois, é preciso entender que o jejum também nos concede o domínio sobre nós mesmos, o domínio sobre as nossas paixões. É o que diz São Tomás de Aquino: dominamos as nossas paixões desregradas por meio do jejum. E é preciso entender aquilo que os monges do deserto tinham em mente quando eles iam para o deserto e faziam muitas penitências e faziam jejum. Quando eu venço, a Igreja vence, a humanidade vence. Não apenas eu venço as minhas paixões, mas como membro da Igreja, toda a Igreja vence também com a minha vitória. Toda a humanidade vence. Assim, toda a Igreja neste tempo jejua, reza e vence, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Depois, muitas dúvidas são frequentes, são feitas no dia a dia por muitas pessoas a esse respeito. Como fazer o jejum? Veja, o jejum mais tradicional, mais indicado, o chamado jejum eclesial, é feito basicamente por uma única refeição completa durante o dia e duas outras refeições bem pequenas, que, como dizia Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, juntando as outras duas, não dê nenhuma completa. Esse é o jejum mais tradicional, chamado jejum eclesial. Uma refeição completa e duas outras pequenas, que juntando não dê uma completa. Depois, outra dúvida: quando fazer o jejum? Quais são os tempos que a Igreja prescreve? Eu vou ler aqui um trecho do Código de Direito Canônico, para nós vermos de forma clara os tempos que a Igreja nos prescreve o jejum. Veja, no cânon 1251, diz o seguinte: observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Observem-se a abstinência de carne e o jejum
na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, então, fazermos uma distinção aqui. Muitas pessoas confundem a abstinência de carne com o jejum. Veja, a abstinência de carne deve ser feita todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincida com um dia em que seja celebrada uma solenidade. Já o jejum, tal como ele é, deve ser feito na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão do Senhor. Esses são os dias em que são obrigatórios. As outras sextas do ano e as outras quartas podem ser feito também, mas obrigado é apenas na quarta de cinzas e na sexta-feira da paixão. E por último, quem deve fazer o jejum e a abstinência de carne? Quem está obrigado a isso? Veja, no cânon seguinte, 1252, diz: estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade, e estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados. Então que fique bem claro isso. A abstinência de carne estão obrigados nas sextas-feiras todos aqueles que tiverem completado 14 anos de idade, até o final da vida. E a prática do jejum, todos os maiores de idade, até os 60 anos começados. Então, que fique bem claro isso, para que nós possamos praticar da melhor forma possível o jejum neste tempo. Que Deus abençoe você. No próximo vídeo daremos continuidade à prática da caridade. Fique em paz, Deus abençoe, estamos juntos.